vendendo picolé, fui o melhor vendedor de picolé da temporada ali, né? Mais ou menos era de novembro a março, e aí eu ganhei uma bicicleta de comemoração. Que legal. O seu Valdir lá, enfim, que era o Primeiro meu chefe. prêmio. Primeiro prêmio é a bicicleta. Me roubaram a bicicleta em 3 dias depois. Mas no terceiro dia de aula, na InfoServe, o Marcos me convidou para trabalhar lá. E aí, trabalhei na InfoServe. Pronto, começou minha vida na área de computação. Confiança é uma moeda hoje? Sim. É uma moeda. Então imagina assim, você tem enquanto negócio um planejamento. Pô, ano que vem eu quero ter um e-commerce. Agora, então, daí tu se preparou. Pô, vamos ter o e-commerce o ano que vem. E aí esse ano você é invadido. O hacker vai lá, para a tua empresa, tu fica uma semana, teus dados estão todos na internet, prejudicou ali fornecedores, alguns clientes, recebeu talvez algum processo de cliente, um processo de fornecedor, a coisa toda parou. E aí você vai ter o e-commerce o ano que vem? Já quebrou. Olá, empreendedores do Bodega de Negócios, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bodega de Negócios. Esse que é um projeto para divulgar as marcas dos nossos patrocinadores, as marcas dos nossos convidados que sentam aqui no Bodega de Negócios, na mesa do Bodega de Negócios. E o propósito principal, além de divulgar a marca, é falar sobre empreendedorismo. Você que tem um sonho pode dar certo. Então, você deve fazer o quê? Ser persistente, nunca desistir do seu sonho, porque nós acreditamos e nós incentivamos. Jovens, acreditem nos seus sonhos, porque sim, pode dar certo. E que bom que somos nós, né, que incentivamos o empreendedorismo. E aqui na mesa do Bodega de Negócios hoje, nós temos aqui um cara que foi vendedor de picolé, tinha um sonho de ser empresário, empreendedor, começou jovem e aí nós vamos saber a história dele hoje, como que tudo aconteceu. Hoje então ele é CEO da Introduce, ele é de Bento Gonçalves, mas sempre trabalhou em Caxias do Sul. E o dia que eu montei a minha agência, que eu me formei e quis montar uma agência de mídia digital, eu procurei ele porque eu sabia que ele era o cara da TI, ele é o cara da tecnologia. Então, Esdras, seja bem-vindo ao Bodega de Negócio. Obrigado que tu aceitou o nosso convite para vir aqui, né? E além do Esdras, hoje nós temos as boas-vindas a Júlia também, né? Boa noite, é um prazer estar aqui. Isso aí, seja bem-vinda, Júlia, que agora vai incorporar como nossa âncora do Bodega de Negócios, né? Hoje, primeiro dia, então, seja bem-vinda. Obrigada. E por que nós convidamos esse perfil de empresários, de empreendedor? Porque quem senta na mesa do Bodega de Negócios é porque é empreendedor. E nós convidamos pessoas assim, né? Porque já vivem o empreendedorismo, sabe das manhas do empreendedorismo, assim como o cara que sabe das manhas da tecnologia, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. E fiquem ligados, porque esse episódio de hoje é muito especial. É muito especial, não por ser, na verdade todos eles são especiais, né? Mas esse aqui é pela segurança da sua empresa. E inclusive o Esdras tem outras funções aí que ele vai falar para nós. Então, Esdras, mais uma vez, seja bem-vindo ao Bodega de Negócio e nós queremos saber, entendeu? Quem que é o Esdras e de onde que a família do Esdras vem. Bora lá, satisfação, Pagatinho, toda nossa. Parabéns também pelo trabalho, por tudo que tu tá construindo aí com essas pessoas, com esses empresários, e a gente sabe o impacto positivo que isso reverbera, né, na sociedade, na comunidade. E Ju, também então bem-vinda e parabéns pela oportunidade. É muito bom a gente construir essas pontes, né? Pontes de histórias, né? Então, como a minha, como de outros que já passaram aqui, literalmente por esse motivo de incentivar aquela pessoa que ainda está em dúvida ou que precisa de uma coragem ou de um incentivo ou de uma reflexão, um exemplo, uma inspiração,
ou às vezes também saber que ela está naquela mesma posição, né? Às vezes as pessoas têm dúvidas. A gente vai falar sobre isso, né? Que a gente sempre fala isso até no nosso contexto de mentoria e consultoria, que tu não precisa ter a 100% de clareza. Quando tu tem aí 60%, 70% de clareza e tu já consegue falar sobre aquilo, tu já consegue dissertar, responder perguntas que as pessoas te colocam, tu já tem 60%. Já tem. É só executar, é só ir para ação, é só colocar as coisas em prática e trazer o negócio, trazer a tua ideia, trazer a tua solução, trazer trazer aquilo que estava lá dentro e vir para fora, né? Porque à medida que a gente fala, outras pessoas escutam e a gente começa a criar. Enquanto está só aqui dentro, não existe. Exatamente. Né? Quando a gente colocou para fora, começa a existir. E aí, sobre existir, tem a minha história, então, né? Acredite que pode dar certo, né? Esse é o negócio. A gente, mais tarde, digamos assim, com 18 anos, 19, depois quando eu abri a empresa aos 23... Não, mas fala pra nós, vamos lá, fala pra nós ali da família. Isso, eu vou conectar, tu vai conectar aqui, né? Entendi. Eu descobri que eu queria ser empresário, mas por quê? Né? Aí vem razões que estava lá no início. Boa, né? boa. Então, eu vim de berço, digamos assim, de pais humildes, que vieram lá de Alpestre, morar em Bento Gonçalves, ter profissão aqui, trabalhar aqui. A minha mãe foi empregada doméstica do Germano Rigoto, por exemplo. Meu pai trabalhou aqui, foi policial, teve outras coisas. E aí, escutando as histórias do meu pai e da minha mãe, pô, tivemos uma lavagem de carro, né, ali perto do hospital, do Colégio Bento Gonçalves, né? Sim. Opa, teve uma lavagem. Ok, naquele momento meu pai foi empreendedor, minha mãe foi empreendedora, né? Mas depois do divórcio, digamos, eu não acompanhei mais isso, a gente teve outra história, outro momento de vida. E aí, então, mais tarde, eu refletindo, quinta série, sexta série, sétima série, Grêmio Estudantil, liderança, jogos esportivos da escola, eu sempre tive à frente, sempre fui votado para estar cuidando, né, liderando ali, então, um Grêmio Estudantil. Líder nato. E aí foi uma reflexão, isso mais tarde, eu me relembrei que eu fiz parte desses momentos. Né? Então, digamos assim, se hoje você não sabe, né, que momento tu tá aí, se é de liderança, se é de empreender e enfim, talvez as habilidades que eu desenvolvi lá na sétima série, teve uma Copa do Mundo na sétima série quando eu estava, que a gente tinha que enfeitar a sala de aula, deixar a temática conforme a Copa ali, né? Isso. E a nossa turma ganhou. Né? Então eu fui o líder naquele momento, a gente enfeitou toda a sala e a gente ganhou na competição da escola. Né? Então já a escola traz isso para nós, competição, tu ser talvez algum aluno mais notado ou não. Eu não fui o melhor aluno, tá? Eu da sétima, oitava série eu escrevi muito pouco, né? Eu briguei com professores, eu xinguei professor. Caramba. Não fui o melhor aluno, né? Mas eu sempre, eu tive boas notas, eu aprendia com o contexto e sempre muito cobrado, minha mãe cobrava muito, então digamos assim, eu não anotava, mas tinha que fazer tema de casa para entregar no próximo dia, e assim faz, né? Minha mãe sempre foi um exemplo de cuidado, de atenção, de honestidade, de responsabilidade, então tenho certeza, foi dela que eu ganhei essa questão de responsabilidade e cuidado, né? Minha mãe é muito financeira, então quanto eu recebo tá no papel, tá aqui o quadradinho, isso aqui é de casa, isso aqui é o almoço, isso aqui é a janta, né? Isso aqui é a despesa de casa, enfim, sobrou R$30 no mês, guarda, poupa, faz alguma coisa, né? Mas esse foi o ensino da mãe, poupa, guarda, tem a CLT, né? Né, mãe? CLT, e tá tudo certo, ou seja, a tradução dela quis dizer, vai ter que trabalhar muito, né? E assim foi. Então, com 13 anos eu comecei a vender picolé e foi entendendo o bairro, né? Eu morava na Vila Nova, em Bento Gonçalves, e aí entendendo o bairro, opa, o menino vende, o outro tem o sorvete seco lá, né? Enfim, onde é que fica? Aí descobri a Cremônia, aqui no Santa Marta. Fui até Santa Marta para pegar o carrinho. Daí ele disse, não, mas eu tenho minha filial lá pertinho. Lá na Vila dos Eucaliptos. Eu digo, ganhei a vida. Agora só saio da Vila Nova, pego o carrinho na Vila dos Eucaliptos e vou vender. E aí, teve momentos dentro disso. Exemplo, o picolé, 10 centavos, 15 centavos de lucro, o picolé.
né? Então eu cheguei a vender muito picolé para ganhar R$15 num dia. E apoiar em casa, fazer aquela coisa toda. E aí tinha a Brum, lembra da Brum? Ali na Licosul. Eu comprava refrigerante e aí eu ia vender nas transportadoras, lá na Mobile. Tinha outra transportadora ali, Translovato, algumas, e aí no horário de intervalo Começou com o picolé e já foi empreendendo com outras situações. Isso, né? E comprava a fiado ali, digamos, né? Eu pagava no final do dia, tinha que passar lá e pagar no final do dia. Então, sobrou 3, sobrou 5 e dava o dinheiro lá. Mesma coisa do picolé, fiz essa parceria. E aí, na verdade, foi dali também que veio um dinheirinho a mais, 50 centavos. Na latinha de refri, não 15 centavos do picolé. Mas foi. Vendendo picolé, foi o melhor vendedor de picolé da temporada ali, né? Mais ou menos era de novembro a março, e aí eu ganhei uma bicicleta de comemoração. Que legal. O seu Valdir lá, enfim, que era o meu chefe. Primeiro prêmio, a bicicleta. Me roubaram a bicicleta em 3 dias depois. Putz. Aí tem toda uma história disso, enfim, chorei, confusão, minha bicicleta. Daí em maio eu fazia aniversário, daí meu pai e minha mãe deram um jeito lá, me deram uma bicicleta. Nunca, né? Enfim, naquele momento poderia, mas fizeram, né? Aí dali em diante, tá, e agora, né? Tu trabalha final do ano, digamos, pro picolé, no ano, vamos fazer o quê? Aí, entregando picolé, o seu Luiz Senhor, que é falecido aqui de Bento, né? Ele era diretor na ABEPAM, na Associação Bento Gonçalves de Proteção Ambiente Natural. Me viu na rua, ali perto de Farina. Ô, guri, cheguei, não quer entregar um panfleto lá na feira? Eu, que feira? Como? Né? Como assim? Tal. Ele me deu a primeira camisa polo. Né? E aí fui entregar panfleto na firma. Aí de lá, uma situação. Eu servia café pro pessoal também. Ele, não, pode ficar só no panfleto. Aí, mas sobra tempo? Vou entregar mais. Vou ser produtivo. Isso aí. Então, algumas Que coisas, legal. né? Isso vem de casa, assim, né? De servir, de apoio, de trabalhar, né? E aí, ele me convidou para trabalhar no escritório, então, da Pepano. Trabalhei como office boy, cuidado ali do dia a dia, arrumava o computador, limpava o chão, banheiro, entregava dinheiro no banco lá que tinha as associações da Bepan, fazia tudo as coisas do dia a dia ali, né? Apoiava o pessoal lá. E aí, dali eu enxergava a InfoServe, que era a escola de informática aqui de Bento, né? Uma das mais renomadas hoje, né? Do Beto, do Marcos, enfim, hoje mais do Beto, né? Grande abraço aí, Beto e Marcos. Carrara, Marcos. E aí eu fui fazer o curso de manutenção de computadores. Então, eu me lembro que na Bepan eu ganhava R$90 meu salário. E o curso era um pouquinho mais, assim, né? Eu pedi R$30 para minha mãe, R$30 para meu pai, R$30 meu. Vamos fazer a parcela de R$90 lá na InfoServe. Bom, se entrar muito em detalhe, a gente fica no podcast inteiro, né? Mas no terceiro dia de aula, na InfoServe, o Marcos me convidou para trabalhar lá. E aí, trabalhei na InfoServe. Pronto, começou minha vida na área de computação, cuidar de computadores, fiz praticamente todos os cursos da escola, né? Eles tinham todo um sistema de crescimento lá, né? Especialmente para as pessoas que nos acompanham, né? Parece simples, alguém que hoje alcançou sucesso na questão da tecnologia, mas a tua primeira experiência foi quando tu foi buscar conhecimento, fazendo um curso pago, foi despertado ou percebido, talvez até pelos proprietários ali, quem estava te dando o curso, o talento que tu tinha referente à tecnologia. Vamos aproveitar esse talento. Boa. Isso tem, né? As pessoas precisam, digamos, os jovens, né? Sempre tem alguém apostando no jovem. Sempre né? tem alguém observando. Sempre tem, gente, né? E nesse caso foram eles. E durante as aulas ali, o Juliano, que era um professor meu lá no início, depois o Oneide, enfim, eles me chinelaram, batiam. Depois, quando eu tava na escola, como assim? Tu era aluno, vem aqui, vai trabalhar, não é assim, eu tô aqui há tempo, né? Enfim, então eu aprendi muito, né? Lá na escola. E da escola depois eu trabalhei no Dias Branco, né? Aqui, então com o Jairo, que foi o meu contratante lá. Aí eu aprendi, então, a escola já tinha um tamanho ali, 6, 7 unidades, Farroupilha, Bento, Barbosa, né? Garibaldi. E aí, M. Dias, multinacional, 20 e poucas filiais, governança, outra linguagem, 400 computadores, 600, unidade de Paraná. Então eu estava com 17 anos, fiz estágio no início, né? 17, depois 18,
atendendo um data center, rede grande, usuários, Oracle, grandes marcas, enfim, já era uma outra situação muito diferente. Grande responsabilidade. E governança, aprendendo já coisas que eles estavam tocando, né, o negócio da M-Dias com alta responsabilidade, né? E foi dali que também, negócio é maior do que vender picolé, maior do que InfoServe, e M-Dias, é uma inspiração também, né? Grande. E aí, depois eu trabalhei em Caxias, numa empresa que assessorava empresas. Então, ou seja, a partir de infraestrutura, segurança, a partir de colocar tecnologia nas empresas. E ali também, eu trabalhei em campo. Então, eu saía de Bento, ia até Caxias. Né? Então, por isso, minha vida foi praticamente em Caxias. E depois estudei lá na Uniftec, formação em redes de computadores, e sempre dentro da área de tecnologia. Mas lá eu trabalhei então na Interage na época, e a gente atendia também 200 clientes, e eu ia nos 60. Né? Numa rotação ali de 3, 4 meses, eu estava em 60 clientes, diversos. Então, eu aprendi muito rápido, até 19, 20 anos, a diferença de vários modelos de negócio e principalmente como a tecnologia impactava cada um. Então, numa loja de varejo, a tecnologia não pode parar porque o cartão, o TEF, o servidor, né? Isso já 2008, quando eu estava na função ali, né? E hoje não é diferente, hoje ainda é mais. Mas lá tinha um impacto. No hospital, como é que funciona no hospital, numa empresa de imóveis, numa indústria metalúrgica, enfim, então, e rápido, digamos assim, dos 20 anos, 21, eu, aqui é assim, aqui é assado. Antes você fez uma pergunta, como é que a IA me ajuda no WhatsApp? Eu queria responder todo mundo automático. Né? É isso, e sempre conversando sobre como a tecnologia ajuda o negócio. Hoje nós temos essa noção, né, que a tecnologia ajuda o negócio. Lá em 2008, 2010, foi uma percepção que você teve que talvez só grandes empresas tinham, pequenas empresas não percebiam essa necessidade, né? Sim, de fato, né? Porque, inclusive, uma das primeiras palestras que a gente fez foi TI mais negócio. Era o jeito que a gente colocava na época, né? A gente colocou uma mão, outra mão, TI negócio. Tudo assim, essa é a capa do nosso slide lá. E a gente fez aqui no Talon da Vinocap, né? E aí, junto com o pessoal da InfoServe e outros parceiros que estavam na época ali, e a gente fez essa palestra. Gente, a gente precisa olhar a TI como negócio. Então a gente foi um dos pioneiros assim a trazer esse tema também. Depois a gente abordou muito transformação digital, que é justamente isso, a tecnologia sempre a favor do negócio. Então, pessoal, vocês já entenderam mais ou menos aonde que vai parar a nossa conversa, né? Ou seja, eu sempre anoto aqui, ó, não é de onde você veio, é para onde você quer ir. Então esse que é o interessante, né? Porque já deu para entender aqui que o pai era empreendedor, a mãe era empreendedor do jeito deles, entendeu? Era uma lavagem, tipo, a mãe, entendeu? A gente às vezes cobra dos nossos pais aquilo que eles têm que dar para nós, né? Mas eles nos deram a vida e isso tá suficiente já. Tá feito. E isso tá feito. Dali em diante a responsabilidade é nossa. Agora o que pode fazer? Se ele não quisesse, ele não poderia ter ido vender picolé. Nunca iria ser convidado a entregar panfleto na feira. Nunca. Se ele não quisesse, ele não poderia ter ido buscar conhecimento na InfoServe. E aí ele nunca ia ter conhecimento desse assunto, né? Dessa parte de tecnologia, que hoje ele é autoridade nesse negócio. E nós vamos saber disso. Então a questão não é de onde você veio, e sim para onde você quer chegar. Acredite no seu negócio, acredite no seu projeto e faz acontecer. Então agora nós vamos ver o Esdras, né? Trabalhou 1, 2, 3, 4, 5 empregos. E aí o Esdras resolveu empreender então. Empreender. Dado esse gatilho que você trouxe, essa necessidade e falta de percepção do mercado também, né? Que depois então de Caxias eu trabalhei na Cinex aqui em Bento, né? Do César Cine, enfim, todo o time lá. César Cine vai estar aqui na mesa do Bodega de Negócio, logo. Boa.
e um grande, né, empresário, inspirador também, e a Sinex muito inovadora, né? Imagina, no contexto de porta, alumínio, móveis, mas como tornar isso que é com commodity, que é uma coisa mais... Que é padrão. Que é padrão, em algo interessante, desejável, que tem uma atração, né, por um desejo de pessoas, e é a da inovação. E ali a gente sempre teve esse drive, né, de inovar, ou seja, eu sempre precisei apresentar os projetos de tecnologia com esse drive. Só que eu já tinha aprendido nos 60, 70 clientes que eu atendi antes. Então eu pude colaborar, né, no processo de gestão da TI da Sinex, trazendo sempre uma abordagem de, essa tecnologia, esse modelo, essa forma, esse tipo de contrato, o ecomodato, aluguel, né? Ou comprar, enfim, trazendo benefício para o negócio. Esses clientes que você atendia antes, eles trouxeram uma leitura de mercado, uma leitura de pessoas também, né? Porque eu imagino que você chegava nos locais, identificava qual é o serviço que essa empresa presta, que produto ela fabrica, qual é a dor, qual é a necessidade dela. Você conseguia ter essa leitura e isso tudo te preparou para esse momento que você está hoje, né? Porque eram diferentes negócios, né? De novo, varejo, um hospital, uma metalúrgica, e cada um tinha um jeito de falar, um tipo de linguagem, um vocabulário, que a gente tinha que estar explorando, entendendo, aprendendo. Tanto que hoje, depois falam, né, mas virou uma unidade de negócio nossa também, que é a gente diminuir o tecniquez do técnico, né, para ele poder conquistar espaço na mesa do board, né, essa é a nossa promessa, assim. E sim, então a partir da Sinex, e aí, mas eu sempre tive claro para mim, desde o picolé, que o Valdir ele disse, eu quero ser o dono do picolé. Foi assim, foi um gatilho assim de, eu quero proporcionar o que ele me proporcionou naquele momento, né? Quero proporcionar acesso para as pessoas, conquistas, né? Enfim. Legal, você sonhou e você quis ser também alguém que estimularia outras pessoas a sonharem. Isso aí. Nós conversamos isso nos bastidores e é muito importante relembrar isso aqui. Ou seja, o intraempreendedorismo, né? Nós comentamos, agora ele vai começar a empreender. Não, mas ele já empreendia, né? Porque naquele servicinho lá que ele fazia, alguém, nós conversamos, sempre vê, né? Alguém sempre vai ver a gente. Na Focele viu, no Picolé viu, no Entregando Panfleto viu, na escola lá, liderança do livro estudantil, alguém viu. Isso é bem interessante para a galera que trabalha contigo, que eles estão sendo observados, né? Todos, né, galera? A gente comenta isso e até hoje o pessoal, alguns, né, sempre assim, gostam porque a gente, no dia a dia, a gente está mentorando. A gente pede essa liberdade, né, para todos que trabalham com nós, a gente vai ter uma tocada aqui de mentorar. A gente quer te ver grande, a gente quer ver você crescer, a gente quer ver você conquistando as suas coisas. A introduz os nossos negócios, você tem que ser um meio, uma ferramenta, porque a gente sabe que as pessoas vão, né? Vão passar por aqui e um dia vão para outra empresa, outro momento, vão empreender. A gente tem várias pessoas que já empreenderam depois da gente, pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos depois da gente, sabe? Então, que bacana. A gente sempre é ponte para alguém, assim como os negócios que eu trabalhei, né? Também foi motivo de muito orgulho, né? E em que momento, nós estávamos conversando anteriormente, deu aquele estalo, chegou o momento de eu abrir a minha empresa e ela vai atuar neste formato? Forma. Legal. Na faculdade, então, primeiro dia de aula, eu conheci o Maurício, que é meu sócio hoje. Então, eu já estava na sala, ele entrou, daí a gente até brinca, né, que ele se apaixonou por mim. Aí, a gente, primeiro dia, contato, trabalhando, enfim, criamos, né, normal, a amizade ali, inicial. E ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava na outra, e a gente trocava muita ideia sobre como as coisas acontecem nos negócios, né? E ele é muito energético, muito ligado, muito ativo, né? Enfim, se vocês gostaram de mim, ele é muito mais. De ter uma força, uma garra, uma coragem assim também. E até hoje, né? Então não baixa do 220 nunca. Não desliga nunca. Não desliga. E a partir dali a gente, isso aqui dá pra gente fazer diferente. Aprendendo na universidade algumas coisas. Ou por quê? Porque ele também trabalhava numa empresa onde ele tinha fornecedores. E eu era um fornecedor. Então a gente, isso funciona, isso não. Isso funciona, isso não. Mas isso aqui teria que ser diferente. Tá todo mundo vendendo, a gente falava caixa.
a gente quer vender solução. Uhum. Tava todo mundo vendendo estoque. A gente queria vender solução. A gente precisava de solução, não estoque. Então, às vezes as empresas têm isso, elas acabam vendendo só o que elas têm. No início a gente nem tinha. Então, o que a gente tinha era a solução. Era a consultoria, era um desenho, uma estratégia, uma arquitetura de tecnologias. A gente ainda não tinha as nossas tecnologias ou a gente não representava algumas. Uma Hoje, percepção que vocês tinham de necessidade que o mercado tinha e vocês estavam oferecendo isso ao mercado de uma forma muito inovadora, talvez até mesmo para aquela época, né? foi, e a gente foi criticado por isso no início, porque esses caras estão fazendo, sou louco, é diferente, e tanto que até para a gente adequar a nossa linguagem, demorou para a gente rampar, porque a gente tinha uma linguagem que o mercado ainda não entendia. Então, preparada para a isso. gente foi uma das empresas pioneiras na região a trabalhar com o Google, né, a representar o Google, então todos os serviços que o Google tem, a gente estava habilitado a trabalhar, a representar. Então, lembra que a gente tem o Gmail, né? Mas existe o Gmail corporativo. Então, a gente pode propor o Gmail corporativo para as empresas. E aí, como é que usa? Como é que faz? E lá em 2013, que a gente iniciou, estar na nuvem ainda era uma dúvida para os negócios. Sim. Hoje não é mais. Agora é só um como. Pago ou não pago? Vou para uma ou outra. Né? Era uma dúvida e era desafiador, né? Como eu imagino que talvez seja hoje, porque para um proprietário, um empreendedor que tem acima de 50 anos, ele não nasceu na era da informática. Você nasceu ali no meio, né? Mas eu não nasci na era da informática. Então, é desafiador para nós entendermos qual a real necessidade de eu ter a tecnologia atrelada ao meu serviço. Sim. E vocês vieram trazer essa clareza para o mercado que vocês atendem, né? Inclusive, um dos nossos princípios, valores da Introduce hoje é buscamos clareza. Que a gente está sempre buscando clareza. Ficou muito claro para mim no nosso papo ali. E isso digamos assim, no dia a dia, isso quer dizer o quê, né? Pergunta. Ouve. Né? Enfim, para depois propor realmente o que precisa. E é assim que o negócio dá certo, né? Quando fica claro para o vendedor e quando fica claro principalmente para o cara que está buscando, né? Que está comprando. E, cara, me passou um slide na minha cabeça agora e vocês vão lembrar. Lembram do episódio anterior do Alex? O Alex? Da Ice Hot? Da Ice Hot. Teu colega, né? Nosso colega, velho. Coleguinha dele, né? O que o Alex falou? O Vini falava pra mim, Baga, nossa filmagem tá muito ruim, tá muito áudio, tá muito ruim, tem barulho, não vamos colocar isso. Eu digo, não, cara, nós vamos colocar, porque hoje tá legal. Mas a gente foi aperfeiçoando isso, né? Sim. E você falou, nós não sabíamos, nós não tinha essa solução. O Alex falou a mesma coisa, ele ficou 48 visitas, ele fez. E aí quando ele vendeu o primeiro, ele chegou na empresa, ele disse, e agora? Eu vendi. Como vamos fazer agora? Aperta um botão e sai água quente, aperta um botão e sai água gelada. Ele disse, nós não sabíamos como fazer. Mas se um avião tá voando, e a gente vai conseguir fazer isso, né, cara? E aí foram atrás do fazer. E esse que é o negócio. Basta aquilo que ele falou antes, né? Cara, se tu souber 60%, 70% do teu negócio, faz acontecer, né? Aí, bora. Agora vamos a hora de derreter o fio. E o Alex hoje, muito bem, obrigado, né? Tá atendendo mais de 400. Tá louco, o Alex tá voando, né, cara? Grande abraço aí, Alex. Falei que ia lembrar de ti. E foi logo, né? Teu colega aqui, ó. Cara, meu Deus do céu. Que bom. É isso aí. E tu falou um negócio muito importante também, das pessoas que te observaram. E aqui eu quero lembrar do Elton Gialdi. Eu já vou falar um negócio pra ti, tá? Que nós falamos nos bastidores lá. Tu permite a gente divulgar a tua imagem, né? Claro. Ó, aqui. Porque não tem aqui, ó. Você está sendo filmado, né? E o Elton Gialdi, ele comentou que além de estar agradecendo aqui todos os meus patrões que eu tinha anterior, tal, que eu aprendi muito, tal, eu quero agradecer aqui as pessoas também que tentaram me derrubar. Entendeu? Porque foi ali que eu aprendi mais, foi ali que eu aprendi que eu tinha que saber da coisa para ninguém estar me
me passando a perna. E tu comentou um negócio ali bem legal. E isso eu lembro ali, grande abraço ali, Elton Gialdi, nosso amigo. Que existe isso, né? Quando tem uma proposta, uma ideia, sempre vai ser questionado, sempre vai ser indagado, tá certo? Não tá? Principalmente quando ela é diferente do que existe. É comum. Agora, precisa ter aquela convicção, aquele instinto, aquele feeling. Às vezes também, aceitar o feedback do mercado, das coisas, corrigir. E do Alex, né, pegando um gancho também, a gente foi mentor de vários Startup Weekend, que é um momento que acontece... Tá, vibe agora, né? São momentos de criar uma empresa em 54 horas. Então, entra na sexta, sai no domingo com uma ideia, com uma pivotagem ali, com um MVP, para trazer isso rápido. E o Alex começou lá também, né? Então, tu trazer ideias. E a gente foi mentor de umas 6, 7 edições, assim, né? Desde 2015 para cá. E ali a gente vê jovens, adultos, mais seniors, né? Enfim, tendo ideias até hoje. Então, não tem limite para ser empresário também, para tocar empreender, né? Empresário se torna uma função depois de tu empreender algo, né? Porque existe muita gente que empreende, vende o seu negócio, vende a sua ideia, vende a sua patente, vende o seu modelo, né? Enfim, pode não ser empresário, porque empresário acaba sendo uma função, uma profissão que tu tem que estudar, tem que estar muito ativo, tem que estar... Opa, sou patrão e termino o jogo aqui. Bom jogo. Nem começou. E quando você decidiu ser empresário, qual foi o maior desafio? Comunicação. Comunicação. Vamos lá. Técnico, saiu para serve, aplicação no mercado, Cinex, gerenciamento de empresa, formação em redes de computadores. A minha habilidade até ali era falar sobre tecnologia. Sobre aquilo que eu operava, era muito isso. Aí, comunicação, agora convertendo, né, a comunicação para o fim, né? Se nesse momento eu preciso vender, se nesse momento eu preciso contratar, nesse momento eu preciso liderar, nesse momento eu preciso fazer um bom negócio. Então, comunicação para cada... Ou seja, a tua dificuldade era adaptar o teu conhecimento à comunicação assertiva daquele momento. Para cada função que você... Porque o empresário, o empreendedor, quando ele começa, ele faz tudo, né? Não tem segmentação, não tem funcionários que façam por ele. Desde contratar a pessoa que vai botar uma mesa, fazer um móvel, tudo. E tu pode falar aqui quem foi o primeiro cliente que aceitou o desafio de ser o teu cliente? Então, legal, porque com o Maurício, o start ali foi, a gente, vamos fazer uma empresa? Sim. Como é que vai ser o nome? Blood Brothers. Irmãos de sangue, meu Deus. Né, gente? Ainda bem que não foi. Tomara que não passe, que não aprove. Ctrl F, né? Enfim, Ctrl Safe. Não tá legal ainda. A gente... E antes de empreender, eu disse, cara, eu recebi uma proposta na Cinex. E daí eu falei para ele assim, eu acho que eu preciso de mais gestão e tu precisa de mais técnica, que ele estava em gestão. Né? E aí eu disse, vamos dar um timing e vamos aprender um pouco mais. Teve esse episódio, antes de empreender. E aí aconteceu exatamente isso. Foi mais para o contexto de gestão e ele foi para a técnica. E aí teve um momento que ele foi para a Inglaterra fazer intercâmbio. E aí de lá ele voltou e disse, mano, eu vou empreender. Né? É o momento. Eu não vou mais trabalhar em empresa agora, né? Vou empreender, chegou minha hora. Tem equipamento, tem essa tecnologia, etc, etc. Daí eu, bora. E no momento eu estava recebendo, enfim, outras propostas e também de empreender. Uma outra pessoa me convidou para assumir como diretor de tecnologia numa empresa pronta. Esse também é outro gatilho, tá? E eu me lembro, a gente fala isso até hoje, né? Enfim, eu falei para os meninos, então para o Maurício, que já tinha convidado o Brian de sócio, que é o nosso sócio. E o Brian já tinha dado ok. Então eu sou o terceiro sócio. O Maurício chamou o Brian, e aí o Maurício, depois eu falei para eles, cara, eu tô com essa oportunidade de assumir lá 50% do negócio, mas eu quero com vocês, né, pra gente criar do zero. Até porque, afinal, ele era apaixonado por ti, né? Ele era apaixonado por mim. Então, aí ele cedeu, porque ele queria me dar 15% da empresa, me deu 33%. Tá. Enfim, aí foi dali o jogo. Mas o estalo, então, a gente já queria. Teve oportunidades, e isso tem uma coisa. Quando a gente começa a ficar atento, quando tu tem uma ideia,
e traz ela para o mundo, porque eu já tinha falado para ele, vamos empreender. A gente abriu esse filtro no mundo. Abriu essa janela. Então, abriu essa janela. Então, a gente começou a escutar sobre isso, começou a entender isso, começou a falar sobre isso. Começou a ficar atento às movimentações desse segmento, né? É isso aí. Então, naquele momento eu podia ter aceitado uma empresa pronta, mas eu decidi com eles iniciar do zero, para a gente fazer tudo do zero. E foi. Né? Então, o start foi esse. O produto, o segmento, a forma foi negócio, né? Trabalhar a tecnologia como negócio. E dali a gente seguiu com esse pitch assim por uns 2, 3 anos, o pessoal não nos entendendo. E o primeiro cliente, então, que nos deu esse voto, foi muito rápido, assim, porque eu fazia alguns trabalhos para Castini, para Grid Sistemas, aqui em Bento. Ele fazia para RDV Advogados. E no dia que a gente disse sim, eu estava com o contato da Bom Princípio Alimentos, ali de Bom Princípio. E a gente, então, o primeiro juntos foi a Bom Princípio. Mas, então, em um mês, a gente tinha esses 5 clientes. Que já confiavam no potencial de vocês, porque vocês já tinham algum contato anterior com eles. A Castini Imóveis, Vitor Agostini. Vitor também vai vir para o Bodega de Negócios. Baita empreendedor. Já deu 5, inclusive. E até hoje, nosso cliente até hoje. Então, um cliente de 13 anos. A Grid, né, também. A RTV é uma escritório de advocacia. A Vix Viagens, que era de Caxias. Né, e a Bom Princípio Alimentos. Então... Que legal. E é interessante salientar, Esdras, que não é somente a venda de um serviço, de um produto tecnológico, de todo o processo, de tudo que compõe dos serviços que vocês oferecem, porque, como eu estava te colocando ali nos bastidores, quem vê de fora não tem noção do suporte que vocês dão para a empresa em outros aspectos. Não é só a venda não é um sistema que vocês vendem, né? É muito além disso. Perfeito. A gente é um integrador de soluções, né, com a consultoria. Então, tem sempre um perfil de fazer esses diagnósticos do processo da empresa, do modelo de negócio, de como ela responde ao mercado, o que para ela é um benefício, o que para ela acelera os negócios. Né? E, então, a gente sempre criou diagnósticos corporativos. Então, desde entrevistar o diretor da empresa, as pessoas que atuam naquela área que a gente vai se aproximar, né, para poder ter o nosso processo então de entrega ser aderente e ter um benefício real para aquele cliente. Então, a gente criou diagnósticos de transformação digital, de processos, de automação, para a gente descobrir qual é a tecnologia que resolve aquele problema naquele momento. Né? Por quê? A gente tinha algumas. Hoje, a gente representa 17 tecnologias globais. Google, Microsoft, Amazon, a Sophos, a ArcServe, Vim, enfim, são soluções que no momento certo a gente oferece então como solução para o cliente. E aí é sempre um arranjo, porque falando de segurança, não é só uma que protege. A gente precisa de um arcabouço de tecnologias com a sua especialidade para poder fazer uma solução de segurança. Esse é um ponto bem importante, né? Te aprofunda um pouquinho mais o que é segurança para uma empresa nos tempos atuais. Vamos lá. Obrigado. Concorda comigo que confiança é uma moeda hoje? Sim. É uma moeda. Confiança é uma moeda. Então imagina assim, você tem, enquanto negócio, um planejamento. Ano que vem eu quero ter um e-commerce. Muitas empresas de imóveis aqui da região, por exemplo, pensaram, vamos vender online, a ter mais um modelo além das lojas, né? Legal. Agora, então, daí tu se preparou. Vamos ter o e-commerce o ano que vem. Né? Imagina agora, está se planejando aqui em março, abril, ano que vem a gente vai ter e-commerce. E aí, esse ano você é invadido. O hacker vai lá, para a tua empresa, tu fica uma semana, teus dados estão todos na internet, prejudicou ali fornecedores, alguns clientes, recebeu talvez algum processo de cliente, um processo de fornecedor, a coisa toda parou. Bagunça tudo. E aí você vai ter o e-commerce o ano que vem? Já quebrou. Não. Né? Mesmo que você consiga colocar, mas já quebrou o planejamento, quebrou a estrutura talvez financeira para te ter o e-commerce, e se tu colocar o teu cliente que vai ver o e-commerce vai dizer, mas essa empresa não foi hackeada o ano passado? Essa é aquela que foi hackeada? Essa é aquela que meus dados vazaram?
Ou seja, Essa é aquela que está na capa? Ou seja, a questão toda que você atribui com os serviços de vocês, ela trata de forma preventiva a segurança para que o cliente para que o planejamento dele possa ser executado, né? Isso. Para crescimento, alavancagem da empresa, isso é muito importante, porque hoje todo mundo trabalha com planejamento. Isso. A pandemia nos trouxe muito um mundo digital para todas as empresas, então o teu serviço é fundamental para qualquer empresa que queira crescer. Sim, graças a Deus. Sim, se torna um pilar, né? Hoje a gente até fala aqui, né? Então, né, para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo. Ou seja, você precisa ter pilares sólidos para crescimento. Pessoas, uma atividade comercial bem estruturada, um posicionamento de marketing, cultura, né, da empresa, a tua estrutura de entrega e segurança da informação. Se torna um pilar, assim como todos os outros que vinham sendo desenvolvidos até agora, desenvolvidos. Até porque, pelo que nós conversamos, vocês vão acompanhando, né? Vocês vão acompanhando os processos. A empresa planejou lançar um e-commerce no ano que vem, vai contratar vocês vão fazer todo esse planejamento de segurança e vão acompanhando o passo a passo dela até que esse lançamento aconteça, porque pode ser que tenha riscos lá no lançamento também, né? Porque é um novo produto que ela vai estar colocando no mercado. Vocês vão dando todo esse suporte, toda essa assessoria. Bingo. Imagina assim, e e-commerce, tá frisando aqui, né? Não é uma ferramenta, não é um site, é um modelo de negócio. Então ele precisa ter vida própria, e esse foi um erro entre 2015 e 2020 de vários negócios, por tratar, vou subir um site para vender. Não é um Acredito que na pandemia fomentou muito isso. Né? Aí ali a pandemia corrigiu, porque vendeu quem tinha modelo de negócio, não quem tinha um site. Por quê? Porque tinha entrega rápida, tinha preço, tinha atendimento no WhatsApp, tinha pessoas trabalhando naquele modelo de negócio. Tinha um modelo. E isso é transformador. Transformação digital explica isso, né? E a gente viu muito negócio que não conseguiu surfar a onda da pandemia, né? Infelizmente, pandemia. Mas não conseguiu surfar, não conseguiu vender, porque não tinha um modelo de negócio. Ela estava tratando o e-commerce como um site, como uma ferramenta. Eu tinha um site, então, porque eu vendia móveis nessa época, eu só tinha um site. Amigão. E aí, puf. Então, fala o teu resultado para nós. E eu que fazia ainda tudo, né? Começava às 7 da manhã, acabava às 11 da noite, fazia os negócios tudo ali errado. Quando vi, fez errado. Bora de novo lá, cadastrar tudo de novo, tal. É isso aí. Então, pegando o gancho, a gente chama dentro da área de segurança de plano de continuidade de negócios. Então, imagina a tua empresa como desde física, ela tem uma estrutura. Estrutura física, porta, acesso, garagem, estacionamento, etc. Tudo tem que ter um tipo de segurança já física. Né? Digital é a mesma coisa. Quando a gente tem um site, quando a gente tem o sistema da empresa, o ERP, o CRM, o teu sistema de e-mails, são tudo portas. A gente chama que são superfícies de ataque. Então, tudo isso é uma oportunidade para o atacante, para o hacker, acessar a tua empresa. Ou seja, o pessoal que está assistindo aí, simplesmente eu fazer um site, elaborei um site, estou com o meu site pronto, simplesmente por isso não quer dizer que ele está seguro. Não. Principalmente agora, porque o pessoal está usando IA para criar um site básico e nem sempre esse site nasce com código de segurança. Entende? Por isso que existem diferenças aí em preços de site, né? De R$500 a 20 mil, talvez um site. Sim. Porque tem camadas de segurança, tem um código especializado para aquela tua operação. Então, quanto maior o negócio, maior a responsabilidade, né? Exato. Então, segurança vem para olhar a continuidade do negócio. Então, imagina assim, é uma rota de avião, é uma rota que pode alagar, é uma rota que pode sempre um carro bater porque é uma esquina, um caminhão virar, enfim, e impacta o teu negócio, é risco. Então, até nisso, segurança da informação, ela trata. Aí tem a segurança cibernética. Legal? Então, né? Aí é tudo contra o ataque, é tudo digital. Então, é tudo versus algum dispositivo digital. Então, o teu site, o teu e-commerce, os teus sistemas que estão na nuvem. Lembra que a gente comentou? Imagina assim, você usa um Trello, usa um Dropbox, usa o Canva online, usa ferramentas para fazer impulsionamento, etc. O hacker ele pode invadir lá para depois chegar aqui.
Então ele invade um Trello, pega o teu usuário e senha, que geralmente as pessoas têm a mesma senha para tudo. Troquem. E aproveitem esse momento e troquem a sua senha hoje, tá, gente? Troquem. É importante a gente trocar a senha com regularidade. E ter a habilitação do MFA, né, do Hoje múltiplo até fator. existem sites que eles não permitem que a gente coloque a mesma senha, né? Tem que ter alguns bancos troca de 6 meses, não permite. Você tentou a última senha, as últimas Não, 5. coloca outra senha, essa aí Exato. pesada nos últimos meses. Por quê? Porque a todo momento, o Brasil, a América do Sul, enfim, ela está no ranking do mundo, né? Ela está em segundo lugar no mundo mais atacado. Caramba. A gente é alvo, porque o brasileiro, diferente de outras etnias, né? Outros países, A gente é muito mais early adopter. A gente aceita muito rápido qualquer tecnologia. Então, o Brasil é caso de estudo para isso, inclusive, né? Sim. Mas a gente é early adopter, a gente aceita o que o mundo cria para nós. Então, a gente vai clicar, a gente vai aceitar, a gente vai olhar aquele e-mail, oi, aumentou o seu salário. Foi depositado um valor na sua conta. Isso, por quê? Porque, ok, né, as pessoas têm alguns desafios, então, pô, aquele e-mail parece uma salvação. Não é, gente, tá? Ninguém manda um e-mail dizendo eu aumente seu salário. Nossa, mãe. O chefe vai chamar na salinha, né, e vai dizer, olha, devido ao teu comportamento, ao teu acesso, etc., tá aqui. E é uma situação que nos faz pensar, porque assim, todo esse teu conhecimento, né, ele foi baseado na tua experiência anterior também, mas você decidiu abrir a empresa, abriram nesse nicho, nesse segmento, né, de proteção às empresas. E depois, com o passar do tempo, a veia empreendedora continuou forte, latente. Que braços a mais vocês criaram dentro da empresa para poder dar suporte a esses clientes que vocês têm grandes clientes, né, nível Brasil aí, que com certeza precisavam de outros serviços. Vocês perceberam outras necessidades dos clientes. Perfeito. Guarda essa pergunta para o segundo episódio, que isso aqui o Esdras vai responder só lá no segundo episódio. E agora, falando em chefe, né, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Ô, amigo Alan, é isso aí? Dá para ver todos os nossos patrocinadores aqui? Tira a garrafa. Então, vamos lá. Só tirar a garrafa ali, ó, assessoria do Bodega de Negócios, aí vamos falar. Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Hoje nós falamos aqui do nosso amigo Fabiano Feltrin, do Grupo Feltrin. Falamos do César, da Casa Belari. Então, nosso amigão lá, você que precisa de imóveis, decorações, então, Casa Belari. Aqui na Florianópolis, é bem vizinho do amigo Joel, né? Da casa de carne do Joel aqui, né, tia? Como é que tá a carne? Ótima carne, hein? Deliciosa. Joel capricha. Não, o Joel é o cara, né, tia? E também vizinho da Gedon, que é logo ali do lado, né? Na outra esquina, né? Gedon que veste o Bodega de Negócios, né? Isso aqui tá bonita, cara. Tá bonita. Meu Deus do céu, né, tia? E se andar uma quadra mais pro lado, daí vai pra Progi, né? Vai malhar lá. Onde eu vou fazer uma fofoca agora, onde é que o nosso amigo Alan vai malhar agora, vai começar a malhar. Meu Deus do céu, né? Um suquinho que nós estamos tomando ali, né? Cave do Sol, nosso patrocinador também. Lojas Régua, né? Que sempre tem uma régua próximo de você, né? Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, lá no centro de Bento Gonçalves nós temos uma régua, inclusive linda, né? E o nosso amigo aqui é o Hotel da Londra, né? Que o Esdras já fez evento no Hotel da Londra, claro, né? A turma do Alex, quem que não fez evento no Hotel da Londra? Todo empreendedor já fez 1, 2, 3 eventos no da Londra, certamente, né? Veralto, Alto Tradição, nosso amigo Júlio, Vini lá, os amigões lá, grande abraço para vocês. Di Paolo Galeto, Paulo, da Di Paolo Galeto, Paulo Jeremias, que já esteve aqui, Emiliano já esteve aqui também, a história deles é fantástica, vocês têm que assistir, cara. O Paulo Jeremias deixou umas dicas aqui que é fantástico. E o Emiliano, então, tu conhece o Emiliano, né? Sim, o Emiliano é um cara fantástico. O Emiliano me casou, eu casei no Di Paolo. Ah, Foi ele que me legal, estruturou a... Olha ali, cara, essa... Até casamento, então, né? No Di Paolo. Tá louco. E, claro, lá no Emiliano, então, também a gente sempre leva a nossa Febracis, né? Febracis, lá de Porto Alegre. Paulo Vieira, que vai estar aqui no Sul agora, vai estar em Gramado, vai estar em Passo Fundo.
Então nós vamos ter um movimento ali muito grande do Paulo Vieira, que é do grupo Febracis, a maior escola de treinamentos da América Latina, empresariais. E nós temos a Elevatos, meu amigo Guilherme, né? Elevatos, então, que monitoramento 24 horas, tecnologia, digital, facial, tudo ali, ó, porta eletrônica, portão eletrônico, é tudo com a Elevatos aqui. Atende hoje os maiores condomínios de alto padrão aqui da Serra Gaúcha, então, Elevatos. Mercado Niguete, nosso amigão Mercado Niguete lá. Mercado Niguete tem um pãozinho maravilhoso, né? Delicioso pão, eu como quase todo pão. E a melhor escola, né? Metodologia de ensino da Impulso Bento, isso aqui, ó, é fantástico. É aquilo que nós temos que aprender, é aquilo que a tua mãe te ensinava, né? Faz a contabilidade certinho, faz o negócio certinho, que tu vai levar pro resto da vida isso. É isso aí. Então, é isso aqui, metodologia de ensino, a melhor que eu já conheci. E a Multimóveis, né, nosso patrocinador também, patrocinador oficial ali, são os patrocinadores master do Bodega de Negócio. E depois nós vamos ouvir os patrocinadores prêmio. E aqui, então, nós paramos para o segundo episódio. Então, eu convido vocês a assistir o segundo episódio. Aí nós vamos ver direitinho. A Júlia vai fazer a pergunta de novo pro Esdras, essa daí que você queria saber, né? E o Esdras vai responder então nessa parte técnica, o que ele pode ajudar, o que as empresas precisam do profissional dele e por que é necessário segurança nas empresas. Beleza? Galera, essa moral para nós, curta, compartilhe esse nosso conteúdo aí, que é muito bom. Até o segundo episódio. Tchau, tchau.